Um cronograma de atividades para a gente seguir desempenha um papel importante na saúde mental e no bem-estar de uma pessoa, pois ajuda a diminuir os níveis de estresse, forma bons hábitos, faz o indivíduo se sentir mais produtivo. Já pensou nisso? Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Doutor, seja muito bem-vindo. Feliz Ano Novo, doutor. Muito obrigado. Feliz Ano Novo. Para todos nós. Coisa boa. Doutor, quando a gente fala, sobre bons hábitos, que a gente falou o ano inteiro para as pessoas, parece assim, tá sendo repetitivo. Mas quando a gente vai se consultar, ou quando a gente começa a fazer os nossos exames, eu acho que todo mundo já pensa assim, por que eu não fiz tal coisa? Por que eu não cuidei melhor? No consultório, quando o senhor recebe os pacientes, quais são as queixas maiores? Cansaço, estresse? O que vem, doutor? É muito engraçado, uma pergunta muito legal. A gente consegue agora mapear antes da pandemia e depois da pandemia. Depois da pandemia, a gente está tendo muita queixa de fadiga, de cansaço mesmo, aquilo que as pessoas estão quase que incapacitadas de executar em sua magnitude os afazeres do dia. Então a gente tinha mais o cansaço antes da pandemia. Depois da pandemia a fadiga está muito incorporada. Muito incorporada. É o que mais a gente está vendo hoje. E é muito ruim, né, doutora, a gente sentir que a gente quer fazer algo, saber que você pode, que você consegue, mas parece que não tem força. Exato. Você se sente um pouco incapaz, né? E a gente tem algumas doenças que são mais características, que causam essas fadigas, né? Outras que são mais comportamentais, que vai mais para o cansaço, que é o nosso tema de hoje aqui. Então, como a gente planejar isso e a gente efetivamente melhorar o nosso tempo? Porque o que eu costumo mostrar para meus pacientes a gente consegue fazer tudo, desde que a gente saiba o que vai fazer. O que vai fazer. Porque se acordar, fala, o que eu vou fazer hoje? Como é que vai ser o meu planejamento do meu dia? Já está tudo errado. Não consegue cumprir. Então, Lincoln falava uma coisa muito interessante, né? Ele falava assim, se eu tiver 6 horas para cortar uma árvore, 4 horas eu vou passar amolando o meu facão, o meu machado. Por quê? É a preparação, é o cuidado, é o entendimento para que a execução seja precisa e que nós ganhemos cada vez mais tempo para a especificidade ser cada vez melhor. Então a gente maximiza as coisas e minimiza os riscos, minimiza os problemas e a gente executa. A gente tem maior probabilidade de acerto. Isso que você falou é muito legal porque vem da ansiedade. Quando nós somos ansiosos, nós queremos mais fazer. Você quer agir e não pensa. Então, às vezes, demora muito mais para concluir algo se você estivesse pensando, primeiro eu vou fazer isso, porque na hora que eu tiver que agir vai ser muito rápido, porque eu já preparei, né? E é uma coisa assim, se a gente vai planejar a semana, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Qual seria o primeiro passo? Planejar na noite anterior. A noite anterior. Anterior. Eu sempre falo assim, olha, o que vai fazer, né? Vamos entender assim, eu tenho cuidar da minha saúde, então eu tenho que fazer um exercício físico? Sim, mas quando? Qual é o horário? Como que eu vou encaixar isso dentro da minha rotina? É de manhã cedinho? É no final do dia? É no meu horário de almoço? E sabe uma coisa que dá muito errado, Abi? As pessoas querem colocar metas que a gente tem certeza que não vão conseguir. Então assim, eu vou treinar meio-dia, eu vou correr no parque, só que ele está a 40 minutos do parque, ele está dentro de um escritório, ou dentro de uma sala, ou dando aula. Quando ele voltar, não tem onde tomar banho. Então, assim, pode chover? Pode chover. Então, é falta de planejamento. Aí falha um dia, aí o nosso sistema de recompensa fala assim, eu não fui e eu comi um chocolate. Então, na verdade, não vou amanhã, vou comer um chocolate. Aí fica aquele sistema de recompensa. Então, quando a gente planeja e a gente faz pequenas metas do dia, a gente cumpre. E como que a gente faz? Anotando. Na noite anterior, geralmente no domingo, é bom a gente fazer isso. A gente anotar o que vai ser feito. Porque eu libero a minha cabeça, eu libero o meu HD de ficar todo o tempo pensando o seguinte, de manhã eu vou vestir tal roupa, Quando eu acordo, qual sapato, qual tênis, qual meia, qual roupa?
Não, mas se eu faço isso na noite anterior, eu planejo, eu tiro essa ansiedade e eu efetivamente descarto, naquele período da manhã, qualquer tipo de pensamento que vai interferir na execução. Que vai te atrasar no trabalho, Vai atrasar. porque toda a roupa que você põe não tá bom, porque não planejou antes, Não planejou. né? É. Vai chegar estressado. E não executa. Então, executar. Então, nós temos, qual que é hoje o que nós falamos, né? Qual que é o nosso bem maior em termos de cumprir as metas? Tempo. Só que a pessoa, ela tem que saber mensurar o seu tempo. Ela tem que saber, bom, o que eu vou fazer das 8 às 9, das 9 às 10, como que eu vou fazer isso? Aí a gente fala assim, mas o professor que está na sala de aula, né? O engenheiro que está dentro de uma obra, vocês que estão aqui dentro de um estúdio, sabe? Tá, esse é o tempo de serviço, então se entregue ao tempo, né? São José Maria Escrivá falava pra gente, né? Olha, santificar o seu trabalho e nos santificarmos no trabalho. Então a gente tem que estar aqui, tem que estar aqui. Então depois desse período, já está no meu planner. O que eu vou fazer quando acabar? Vou dar uma caminhada? Eu vou tomar uma água? Eu vou fazer um shake? O que eu vou fazer? Qual é o meu planejamento da semana para eu construir saúde? Até os horários de medicação, doutor? Até os horários de medicação. Porque funciona assim, quando a gente tem um suplemento, né? Eu vou fazer uma suplementação de uma creatina, eu vou fazer uma suplementação de um whey protein. Quando? Por quê? Porque senão fica aquele monte de pote, aquele monte de coisa sem sentido. Então, a gente não pode simplesmente acordar porque é de dia e dormir porque é de noite. A gente tem que viver. E a gente vive para quê? Sempre para o outro, né? A gente vai entregar o melhor da gente para o outro. E como é que a gente entrega o melhor? Planejando. E parece complexo, como você falou no começo ali, mas não é. As dicas assim principais é a gente escrever e colocar pequenas metas e metas atingíveis. Vamos falar de uma coisa que está muito em tema essa semana, que é o emagrecimento, né? Festas de fim de ano, como é que a gente... Todo mundo deu uma enxadinha, né? Só que aí as pessoas falam assim, mas eu quero emagrecer. Emagrecer quanto? Eu quero emagrecer 15 quilos. Em quanto tempo? Aí a gente vai escalonando, isso que eu vou mostrando no consultório, a gente vai escalonando isso e vai tirando do paciente aquela ansiedade. Então peraí, 15 quilos em quanto tempo? Aí esse quanto tempo, dentro do mês, a gente escalona e a gente pensa como vai ser. Eu vou melhorar o meu intestino. Mas você melhorou a sua alimentação? Eu vou melhorar o meu sono. Mas você está dormindo mais cedo? Você está fazendo higiene do sono? Então é planejamento. Realmente, é a gente escalonar e maximizar o que a gente quer para minimizar os erros. E eu acho, doutor, que, por exemplo, eu tenho uma coisa muito complicada. Eu faço muito isso com o trabalho. Então, todo domingo, antes de eu dormir, um bom tempo antes, o que eu faço? Eu vejo toda a semana do programa. Quem vem, quais são os assuntos, né? Porque eu quero estar preparada para aquilo. Porque tem dias que eu vou ficar mais cedo ou mais tempo estudando um tema, porque eu gosto sempre de estudar os temas antes de começar o programa, e tem dia que vai ser mais tranquilo. Então, eu já quero pensar isso em toda a semana. Então, na segunda, eu falo, na segunda eu posso fazer isso, porque eu tenho tanto tempo para isso. Na terça, eu faço esse planejamento todo domingo. Muito legal. E, às vezes, quando eu comento com o pessoal aqui, eles falam assim, eu não acredito que você faz isso domingo. Gente, a Abby abriu a tabela no domingo, mas eu faço isso todo domingo, porque é uma forma de eu entender a minha semana e eu saber o quanto desafiadora ela vai ser e em quais dias. E isso me ajuda muito, muito. E você se prepara para as adversidades. Exato. E você se prepara. Isso é o mais inteligente a se fazer. A gente libera da cabeça da gente aquele imediatismo. Então, essa ansiedade que faz do que eu vou fazer agora, como eu vou fazer, já está planejado. Então, a organização, ela anda junto com o tempo. As pessoas falam assim, como que você dá conta de ler 1 a 2 livros a cada 15 dias? As pessoas já pararam para pensar quanto tempo elas demoram para ler uma página? Elas não sabem, elas não mensuram isso. Quanto tempo você fica na internet, Nossa, no Instagram? Todo mundo se perde. Se perde. Aí, aquele tempo que seria para uma leitura, para um exercício, para o suplemento, para fazer um shake, para poder mobilizar e se cuidar, perdeu.
Aí no final do dia fica com aquele monte de tarefa que não fez. Que não fez. E aí vem a frustração, né, doutor? E assim, se você tem um dia para fazer uma tarefa, você faz em um dia. Mas se você tem 2, você executa em 2. Se você tem 3, é assim mesmo. 3. Então, esse tempo é o que a gente tem que colocar para poder fazer as nossas metas. E quando a gente constrói isso no consultório, as pessoas chegam e não sabem disso. Aí ficam pulando de galho em galho até falar assim, poxa, onde que eu vou me encontrar? Quando você entender que você é dono do seu tempo, né? Do seu tempo. E dentro desse percurso tem as adversidades, que você consegue melhorá-los se você entendê-los. Perfeito. Léo, tem uma perguntinha para você. Tem uma perguntinha, doutor. Até onde essa questão do tempo, a gente sabe que, o senhor falou aí em relação ao machado, o facão faz todo sentido, né? Quanto mais a gente planeja, menos a gente trabalha, né? Mesmo tem um trabalho para executar, mais um planejamento é muito importante. No meu caso, por exemplo, eu sempre gosto de planejar também meu dia. Eu vou dar um exemplo aqui de lazer. Hoje é sexta-feira, um exemplo, tá? Hoje é sexta-feira e eu quero jantar fora. Então eu gosto de planejar este jantar. Eu gosto de acordar e falar assim, hoje eu vou jantar em tal lugar, quero marcar para tal hora, quero fazer tal coisa. Mas é muito complicado ao entorno, né? Nem todo mundo pensa como eu penso. Eu queria te perguntar o seguinte, até onde isso é patológico, é um problema? Até onde isso pode me gerar um problema ou gerar um problema para as pessoas que estão ao meu redor? De ser o chato. Isso, exatamente. De ser o chato, de ser o cara que programa tudo, no horário certo e tal. Até onde isso é ruim? Ô, Léo, cara, suas perguntas são sempre maravilhosas, adoro. Olha só, nós temos os nossos temperamentos, né? O colérico, o fleumático, o melancólico. Então, a gente tem esses temperamentos, né? Dentro desse temperamento nosso, quando a gente planeja as coisas, né? O colérico, ele fica mais irritado quando é contrariado, né? E se a gente jogar sempre a culpa nisso, a gente vira o chato, né? Quando que isso se torna patológico? Quando a gente não é flexível. Porque por mais que a gente planeje, a gente acabou até de falar aqui, as adversidades vêm. Então, poxa, você planejou, mas de repente sua esposa fala assim, mas eu não quero comer peixe, eu quero comer carne. E você tá lá, mas eu quero comer peixe, eu já reservei. Não, mas eu queria uma carne. Então, essa flexibilidade, sabe? Isso cabe quando a gente se planeja. Porque por mais que a gente tenha o planejamento, né? Quando a gente vai ler a vida dos santos, né? A gente vê que a gente planeja, mas às vezes as adversidades estão aí e joga tudo por água abaixo. Todo o nosso planejamento, né? Uma doença, um acidente. Exatamente. E a gente fala assim, e agora? Como é que eu faço? Então, para a gente crescer cada vez mais, é a gente entender que a gente pode planejar sim, mas isso não pode ser uma regra e deixar a gente engessado ao ponto de prejudicar o outro. Acho que é isso, assim. Se pensar nos limites, né, doutor? E quais os benefícios de tudo isso para a nossa saúde? Quando a gente vai falar da parte fisiológica, se a gente planeja, se a gente tem cautela, a gente fica menos ansioso. E a gente falou tanto no tal do cortisol ano passado. A gente bateu nessa tecla do cortisol. Todas as vezes que a gente está ansioso, a nossa glândula suprarrenal, ela libera uma quantidade grande de cortisol. Ela libera uma quantidade grande de adrenalina. Isso cria mais uma ansiedade. Então, se a gente faz uma descarga de cortisol, uma descarga de adrenalina e não cumpre o que a gente está querendo fazer, a gente fica mais ansioso ainda e começa a ficar bravo. Por quê? Porque a gente não conseguiu fazer. Tem aquele monte de adrenalina agora circulante no corpo. Então, quais são os benefícios da gente ter uma vida ordenada? A gente ter menos estresse. A gente regula o nosso estresse, regulando a nossa vida. E aí tudo funciona. Intestino funciona, cabeça funciona, respiração funciona. E vai mesmo, e vai mesmo. E funciona mesmo. A gente começa a entender o nosso organismo. Que bom, que bom. Que a gente seja um pouco mais organizado por nós. Por nós.
Só Exato. depende da gente. É isso aí, para oferecer o melhor para o outro Pro também. outro, exatamente. Que bom. Gostei. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa Obrigado. casa, viu? Obrigado. Feliz ano novo para todos nós. Muito bom. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, @doutor.paulo_roberto_lima, e o telefone da clínica é o 12 99737 7007. Beijos, doutor. Beijão. Obrigada.